Feira do Livro, aniversário de Ribeirão Preto, as últimas notícias do TST, trabalho infantil. Tudo isso no Fórum do Trabalhador de hoje. Muitas informações para você que está sintonizado no Fórum do Trabalhador. É um prazer tê-lo conosco, recebendo hoje Clodoaldo Carmos Campos, que vai nos acompanhar, vai debater alguns temas. Olá, Clodoaldo, tudo bem? Tudo bem, André. Boa noite. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para tentar debater os temas aí importantes, para a nossa cidade. E já vamos começar com as notícias que chegam direto do TST. Informações, últimas decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Primeira notícia, franquia do McDonald's é condenada por permitir acesso de gerente a banheiro de empregadas. A sexta turma do TST manteve a decisão que condenou uma das representantes, uma das franquias do McDonald's na cidade de Sorocaba, ao pagamento de uma indenização de R$10 mil a uma atendente, por permitir o acesso irrestrito do gerente e do coordenador da loja aos vestiários, sem que batesse a porta antes de entrar no recinto. Segundo informações das trabalhadoras, muitas vezes elas foram surpreendidas em trajes menores ou até sem os trajes, porque os responsáveis pela empresa tinham essa tradição de entrar no banheiro. A alegação deles era que tinha que vistoriar se elas estavam pegando algum material, mas isso é uma grave afronta à trabalhadora. André, isso é não só no McDonald's, mas a gente tem notícia de algumas empresas que praticam esse ato, né? Sempre com aquela desculpa de que tem que vistoriar, que tem que verificar. A gente, no movimento sindical, entende que também tem outras formas. Quer dizer, se você já quer adentrar a um banheiro feminino para fazer uma vistoria, já existe aí uma má intenção, porque não há essa necessidade. Todo mundo, quando sai para ir embora, sai do trabalho, pode vistoriar a bolsa, pode vistoriar de forma de raio-x. Então, tem uma infinidade de outras situações que você pode verificar todo mundo sem que você provoque uma situação dessa. Então, isso já é mal intenção. Será que o trabalhador ia levar algum hambúrguer, algum pão embora? É? Não seria nesse local que seria o apropriado, né, André? Então, por isso que a gente diz que há aí realmente a má-fé daquele inspetor que tem a responsabilidade da fiscalização e da verificação. E é interessante que nós já comentamos aqui que alguns casos parecem tão absurdos, tão ridículos que não acontecem, mas acontece sim, no mundo do trabalho tem muitas situações e o trabalhador ou a trabalhadora se sente constrangido de ir contra o patrão, somente na rescisão que ele acaba contando esses fatos. A importância de denunciar ao sindicato e o sindicato tomar as providências, nesse caso fica bem evidenciado. Fica bem evidenciado. O que a gente sempre fala é o seguinte: quando liga no sindicato, não precisa se identificar. Basta que forneça aos diretores do sindicato as informações exatas, para que o sindicato, junto com a Gerência Regional do Trabalho, proceda às fiscalizações e lá vai constatar exatamente o que está acontecendo. Então o que a gente pede sempre é o seguinte: ligue no sindicato. Não precisa se identificar. O que a gente sempre solicita é que nos dê munição e dê condições para que a gente chegue no local e encontre realmente essa situação. Mais uma notícia chegando. Petrobras pagará R$500 mil à vítima de câncer por contato com benzeno. Condenada por conduta negligente, a Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, terá que pagar R$500 mil de indenização por danos morais a um petroleiro aposentado por invalidez após ter contraído câncer na medula óssea devido ao contato com benzeno e outros produtos químicos. Olha aí, esse assunto nós abordamos aqui no último programa com os profissionais lá do Sindicato dos Frentistas de Ribeirão Preto e região, e agora, na mesma semana, saindo uma condenação, R$500 mil. Não vai trazer a saúde do trabalhador de volta, mas pelo menos é um conforto e um alerta para que a Petrobras, a grande, a poderosa Petrobras, tome providências e cesse essas situações de agravo à saúde do trabalhador.
Tivemos, então, a semana passada com o Vanildo, né, lá do Sindicato dos Frentistas, que trouxe a notícia dessa movimentação, com essa preocupação do benzeno, e como você bem disse, acabou de sair. O que a gente sempre diz, e eu acredito que a mesma palavra seria a palavra do Vanildo, é que não é só a Petrobras. A Petrobras é a ponta de um iceberg. Então, se a Petrobras foi condenada, é bom que todos os capitalistas que movimentam na área de petróleo, que movimentam na área de combustível, né, orientar seus trabalhadores, preparar seus trabalhadores, se for o caso de aumentar o equipamento de segurança para quem trabalha com esse produto, é bom que se alerte, é bom que se veja. Por quê? Como você disse, o valor, né, não traz a vida de volta. Agora, é um grande alerta para que todos que movimentam no setor petroleiro fiquem atentos a isso, verifique se as suas bombas não têm vazamento, se os seus trabalhadores estão com os equipamentos, enfim. E aí vem aquilo que eu sempre digo. O dono, o patrão, é o responsável, é ele que tem que requalificar aquele trabalhador que está ali. Essa é a requalificação. E quando nós falávamos do tal do paninho que o trabalhador usa no dia a dia, usa na bomba, no bico da bomba, coloca no bolso, coloca nas costas, o agravo que poderia ter, nesse caso aqui, é confirmado. O benzeno é perigoso mesmo, causou câncer na medula óssea, um câncer extremamente agressivo. Então, é o paninho aí que você falou, o trabalhador, ele é orientado a colocar o paninho ali na onde vai abastecer, exatamente para proteger a lata, o equipamento, a pintura do veículo. E, na verdade, ele está protegendo o veículo, mas ele está pegando o pano e colocando no ombro, indo de contra com a sua qualidade de vida e com a sua saúde. Protegeu o veículo e ninguém protegeu o trabalhador. Ninguém protegeu o trabalhador. Mais uma notícia chegando, o TST lançou cartilha contra o trabalho infantil. O lançamento foi na comemoração do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil e essa cartilha ela vem em forma de perguntas e respostas visando esclarecer dúvidas sobre o assunto. O objetivo é dar mais visibilidade às normas jurídicas de proteção ao trabalho permitido a crianças e adolescentes. Clodoaldo, esse tema ficou muito polêmico porque a nossa geração trabalhava cedo. A geração atual existem imposições legais, não é para criança e adolescente trabalhar. E aí fica aquela polêmica. Quando conceberam a lei, salvo engano, pensaram em salvar as crianças que trabalhavam com carvão, trabalhavam com sisal, olaria, e de repente a criança da cidade que fazia o estágio, chamava os guardinha, meninada que mexe com computador, office boy, que nós fomos, né? Também não pode. Tem aquele quadro do humor, né? Pode, não pode. Agora não pode mais. Polêmico, hein? Muito polêmico. André, assim, hoje, quando foi, exatamente bem lembrado, quando foi feito essa proteção ao menor e adolescente, era realmente esta situação. Todos vislumbravam essa situação, tanto os políticos, como os sindicalistas, como a sociedade como um todo, observava exatamente uma proteção nesses aspectos. Hoje, mudou. Hoje, eu, por exemplo, não consigo operar um computador de última geração com rapidez e ter um menino de 13 anos que já faz ele virar de cabeça para baixo. Então, mudou. Eu acho que nós teríamos toda a sociedade civil organizada, mais os políticos, etc., tal, a promotoria pública, sentar para discutir de novo esse assunto. Os tempos mudaram. Eu entendo que jamais voltar atrás quando colocar um menor adolescente num canavial, num sisal, numa carvoaria, enfim, seria trabalho degradante e pesado, jamais. Mas eu acho que hoje os nossos jovens poderiam aproveitar oportunidades como que nós aproveitamos. Office boy, por exemplo, foi minha primeira profissão. Nada me prejudicou. Muito pelo contrário, me ajudou a educar. Por quê? Eu fazia serviço de banco, eu fazia serviço de correio, eu fazia a organização dos materiais lá que me era competente, seria a ordenação dos jornais, das revistas, enfim. Isso não me prejudicou, muito pelo contrário. Isso me educou, me preparou para o mundo. Então, não vejo nenhum problema de que as pessoas de 15 anos, 13, 16 anos, que o jovem comece a trabalhar, comece a se estruturar, entendeu? Sem ter que ir para um trabalho degradante. Só que é uma discussão que tem que ser aberta. Muitos setores não concordam com essa discussão, mas eu entendo que essa discussão tem que voltar ao cenário político.
Aliás, o exagero é tão grande que tem criança, adolescente hoje, que nem arruma sua cama, nem lava o prato que ele faz a refeição. E, de repente, é possível uma forma de compor o tempo do estudo, que é necessário, o tempo do lazer, de ser efetivamente criança, mas também de ter algum ofício, né? Não ficar no ócio que hoje nós encontramos essa geração. O vício é o produto do ócio. Então, se a criança está lá, sem fazer nada, obviamente que ela não tem ainda aquela formação e ela é muito fácil ser atingida por tudo isso que nós estamos vendo hoje na televisão. Pelo crime, pelo tráfico, pela droga, por tudo isso. Hoje não quer se abrir a discussão de ir, por exemplo, num centro de detenção provisória e ver quem é que está lá. Você vai chegar lá e vai se deparar com juventude, meninada, eu falo meninada de 20 anos, 19 anos, e que não teve a oportunidade que eu tive. Ou seja, de ir lá trabalhar para começar a formar a sua personalidade. Ele não tem nesse espaço, ele está lá à mercê de qualquer bandido. E de repente, sem saber o que está acontecendo, ele está na boca do tráfico. Está lá dentro da cadeia, está preso, sem oportunidade nenhuma de vida. Então, por isso que eu acho que essa discussão tinha que ser aberta novamente, para a gente rever os conceitos e as mudanças que tivemos no Brasil. Muito bom, inclusive com relação ao jovem aprendiz, aos estagiários, é uma oportunidade muito interessante e o Fórum do Trabalhador está começando, estamos abrindo aqui o debate, estamos ampliando a discussão e você é nosso convidado também para participar desse tema muito importante que acaba refletindo na vida de toda a população. Mas agora nós vamos falar de comunicação, mídias sociais. Eu entrevistei o Altamiro Borges, especialista no tema, e que vai nos trazer alguns detalhes importantes sobre o diálogo do movimento sindical com a sociedade diante da grande mídia e do grande poder econômico. Vamos lá. Existe uma crítica que o movimento sindical tem dificuldade de se comunicar com o cidadão comum. Por outro lado, o movimento sindical aponta a mídia voltada totalmente para outros interesses, principalmente o interesse do capital. Como resolver essa contradição? É uma boa pergunta. Eu acho que vai ter que resolver nas duas frentes. Por um lado, isso é fácil falar, difícil fazer, mas você está me perguntando, eu vou só falar, né? Por um lado, o movimento sindical precisa fortalecer mais os seus veículos de comunicação. Ele tem que aperfeiçoar os seus veículos de comunicação, ele tem que ver, na minha opinião, as novas linguagens que estão pintando, as novas plataformas que estão pintando, né? No geral, o movimento sindical trata ainda a comunicação de forma meio amadora, meio pouco profissional. Não, precisa de um boletim, é ainda do tempo analógico do panfleto. Comunicação é muito mais do que isso, comunicação é TV, comunicação é rádio, comunicação é internet. São vários instrumentos e que você tem que aperfeiçoá-los. Não adianta também eu ter vários instrumentos usando uma linguagem antiquada, uma linguagem que não fala para a juventude, por exemplo. Então, eu acho que, por um lado, o movimento sindical tem que repensar o seu trabalho de comunicação, para aperfeiçoá-lo. E eu diria que partindo do seguinte raciocínio: comunicação é uma questão estratégica. Se eu perder a luta de ideias, eu não consigo nem ganhar na luta salarial. Comunicação é estratégia. Se é estratégico, eu tenho que investir nela. Tem que investir. Comunicação não é gasto. Comunicação é investimento, é outra coisa. A segunda diz respeito ao seguinte: essa mídia que está aí que defende o capital, essa defende o capital e cada vez vai defender mais. Porque conforme a luta dos trabalhadores avança, eles se sentem mais em perigo. Então cada vez eles vão ter que ser mais agressivos na defesa do capital. E vão ser como? Criminalizando o movimento sindical. Tentando isolar o movimento sindical, tentando apresentar o movimento sindical como uma coisa corrompida, de interesses. Eles vão fazer isso. 1º de maio eles vêm fazer isso. Todo 1º de maio eles vêm com esse discursinho, né? Que é chapa branca, que é governista, né? Então, essa mídia, ela sempre foi, ela é de grandes empresários. Esses grandes empresários seriam loucos se incentivassem o movimento sindical, eles não iam criar cobra. Essa mídia sempre foi do capital e está cada vez mais concentrada e cada vez mais agressiva. Eu acho que só vai piorar, não melhora. Essa mídia só piora, só vai piorar essa grande mídia. Aí não tem outro jeito, você vai ter que batalhar para mexer na legislação que regula a mídia. Eu não estou discutindo mídia impressa porque é propriedade privada. O que o Civita quer falar, o que o Frias quer falar, o que o Mesquita quer falar, eles que falem. Agora, como 2 já foram para o inferno, podem até combinar lá no inferno o Rui e o Bob. Podem combinar o que é que eles vão falar lá. É deles, ponto. Agora, por exemplo, TV e rádio, não. TV e rádio é concessão pública. Não pode falar o que dá na telha.
Não pode falar. Você tem que ter mecanismos que quebrem esse monopólio da palavra. Eu não posso ter pensamento único numa mídia que é concessão pública. É mais ou menos eu falo o seguinte, não, dono de ônibus faz o que quiser com o ônibus. Não pode ser isso, isso é uma concessão pública. Né? É a mesma coisa. Então nós temos que lutar por uma nova lei da comunicação no Brasil. A lei de comunicação de radiodifusão no Brasil é uma lei de 1962. Tem 51 anos. Né? Então a gente tem, isso está velho, não tinha nem TV a cores, não tinha internet. Nós temos que repensar a lei de comunicação eletrônica no Brasil. Você trouxe bem a crítica ao movimento sindical de ser chapa branca. E eu percebo na sua fala, inclusive aqui, uma leitura muito consciente dos avanços e das dificuldades do governo Dilma, do governo Lula. Como você consegue trabalhar isso, ou como o movimento sindical vai conseguir trabalhar isso com a população, além de aperfeiçoar a comunicação e mostrar que as grandes lutas, as batalhas e a intervenção de mudança social efetiva continuam sendo feitas com o mesmo vigor? Acho que o movimento sindical está numa situação melhor hoje do que estava no período Fernando Henrique. No período Fernando Henrique era desemprego. Se tem uma taxa alta de desemprego, diminui a presença nas assembleias, diminui o número de sindicalizados, até porque tem menos empregado, diminui a taxa de sindicalizado, o trabalhador fica com medo, não luta, né? Então, naquele período era muito difícil fazer movimento sindical. Hoje a situação é melhor. Hoje nós estamos tendo um fenômeno que não tinha 7 anos no Brasil, que é o trabalhador pedir a conta. Isso é autoestima. O trabalhador fala o seguinte, eu estou descontente com essa porcaria desse trabalho, o salário está muito baixo, o patrão é um pentelho, capataz, e eu vou procurar outro. Isso é a autoestima do trabalhador. Antes, o trabalhador estava encolhido, ele estava com medo, ele ficava quietinho, ele não ia na assembleia, não falava nada. Então, de ontem para hoje, a situação melhorou. Só que ainda não melhorou o necessário. Nós ainda temos problemas seríssimos estruturais no Brasil. Qual é o papel do movimento sindical nesse diálogo, inclusive, com a sociedade? Eu acho que é deixar isso claro. Nós vamos agir diante desse governo com uma questão que é... 3 questões que eu acho que são fundamentais. Primeiro, o movimento sindical não é governo. O movimento sindical tem que ter autonomia. Eu posso ter apoiado a eleição desse presidente, desse governador, desse prefeito. Posso ter apoiado. Mas no movimento sindical tem autonomia. O movimento sindical não se confunde com o poder público. Não é repartição pública. Ele tem que preservar a autonomia. Ele defende, acima de tudo, os interesses dos trabalhadores, não do poder eleito. Segundo, nós estamos numa situação no mundo em que o poder do capital é muito grande. Então, às vezes, você elege um governo e o poder do capital o enquadra. Isso é o que o Boaventura, um grande pensador português, chama de novo fascismo societário. É um fascismo. Você elege e, de repente, os caras enquadram. Porque eles ameaçam, eles chantageiam. Não é isso? A mídia faz uma pressão muito grande. Então, você tem uma vitória eleitoral que não se concretiza enquanto vitória política. Então, nesse quadro, o movimento sindical tem uma segunda grande obrigação. Pressão permanente. Não pode sossegar, tem que pressionar, tem que chutar o pau da barraca, tem que pressionar, tem que brigar. Ou seja, ele tem que ter autonomia e fazer pressão. Agora tem uma terceira componente, ele tem que ser inteligente politicamente, para também não fazer o jogo do inimigo. Né? Às vezes, por exemplo, uma greve interessa a um patrão. O concessionário de ônibus está querendo aumentar a tarifa de ônibus, ele atrasa o salário para forçar uma greve para poder negociar o aumento de tarifa. Então você tem que agir com inteligência política, para também não fazer o jogo do inimigo. Se eu tenho para mim que melhorou, nós estamos nesses 10 anos, melhorou em situação ao período anterior, eu não posso fazer nada que faça aquela turma do período anterior voltar. Eu não posso ser instrumentalizado por aquela turma, né? Então eu acho que a conjugação, isso é fácil falar, difícil fazer, a conjugação de autonomia, pressão e inteligência é o que o movimento sindical precisa transmitir para a sociedade. Você falou da importância do movimento sindical aproveitar as novas mídias, comunica mais. O programa Fórum do Trabalhador é uma unidade de várias centrais, de vários sindicatos de Ribeirão e região. Legal. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os sindicalistas e para os trabalhadores. Eu acho que nós temos cada vez que investir mais. Eu não conhecia a iniciativa, vou tentar conhecer melhor a iniciativa, acho isso fundamental. Inclusive porque nós temos que trabalhar, nós estamos num processo de mudança no paradigma tecnológico, no paradigma de comunicação e telecomunicação. Nós estamos caminhando para a convergência digital. Nós vamos ter daqui a 5, 6 anos possibilidade de abrir muitos mais canais em TV aberta por TV digital. Quanto mais experiências como essa nós realizarmos, testarmos, errarmos, acertarmos, melhorarmos o formato, quanto mais a gente realizar, mais a gente vai se capacitando e vai se preparando para um mundo que está pintando diferente, né?
na televisão. Televisão, daqui a uns 5 anos, a televisão não vai ter nada mais a ver com essa televisão que nós temos hoje, de Gugu, Faustão, vai mudar, né? Porque é um processo de convergência digital, né? Então, é um processo de digitalização. O governo está falando que 2015 dá um zero o analógico e entra digital. Ao entrar digital, por exemplo, uma TV como essa pode ir para o canal aberto. Então tem que ter experiência, tem que errar, acertar. Eu acho que isso vocês estão de parabéns. Eu não conhecia, eu vou tentar conhecer, estão de parabéns. O contundente Altamiro Borges passando algumas lições para a gente. Clodoaldo, eu anotei algumas aqui. Primeiro, comunicação livre. Empresas de comunicação na mão de poucas famílias, na mão de algumas autoridades políticas, e é momento de toda a sociedade na era digital poder interagir. O movimento sindical começa a fazer a lição de casa. É isso, André. Estou sendo até repetitivo, né? Mas novamente eu volto a dizer que as TVs no Brasil é a meia dúzia que defende o poder econômico, que defende o grande capital, né? E que aonde eu venho sempre parabenizando essa sua iniciativa. E o Tamiro disse muito bem ali, no seguinte, vamos errar, vamos acertar, mas vamos persistir, vamos persistir. Começamos agora, temos o quê? 30 dias de canal de TV? Quer dizer, aonde que tem isso? Aonde que o trabalhador consegue falar em TV? Então, essa iniciativa sua, num futuro muito próximo, vai ser muito mais parabenizada, porque vai ser copiado esse modelo que você implantou, vai ser melhorado, a gente está iniciando, né? E a importância do trabalhador poder falar num canal de televisão, está claro e está aí apresentado por uma figura muito importante no movimento sindical, que é o Tamiro Borges. Inteligência política para não ser massa de manobra. Algumas greves interessam ao patrão. Nós estamos vivendo nesse mês, especialmente nessa semana, algumas manifestações em várias capitais para diminuir o preço da passagem do transporte coletivo, e estão quebrando os ônibus, estação do metrô, estão destruindo o ponto de ônibus. É o trabalhador que está destruindo o ponto de ônibus que ele vai ficar e o ônibus que ele vai andar? Ou tem alguma coisa estranha acontecendo? Muito pelo contrário, que eu garanto que não é o trabalhador. Porque o trabalhador está ali no meio do fogo cruzado querendo ir embora. Aliás, ele chegou ao trabalho, não deu tempo dele fazer a manifestação. Não deu tempo dele fazer a manifestação. André, eu sou a favor de toda manifestação que seja reivindicatória, ordeira e que realmente defenda o interesse da coletividade, da sociedade. Que não está acontecendo isso, na minha opinião, nesse movimento dos ônibus. Como que você consegue pedir para os governadores e os prefeitos tarifa zero e transporte de qualidade? É bastante complicado. Por quê? A hora que o presidente do sindicato do movimento dos motoristas vai para a mesa de negociação, ele quer o aumento, lógico, ou a reposição salarial dos motoristas. Da mesma forma dos cobradores, da mesma forma dos mecânicos que estão lá dentro dos pátios dos ônibus. E a gente vê, claro, né, André, ali não tem trabalhador. Aquilo ali é um movimento político, interessa a uma meia dúzia de políticos, e que quer desestruturar a governabilidade dos estados. Interesse puramente político. Não há por que se dizer em tarifa zero, e vou explicar melhor. Esses estudantes que estão fazendo a movimentação, eles têm um diferencial no preço da passagem para ir para as escolas. Todos os lugares têm. Os trabalhadores que utilizam o transporte público também têm o Vale Transporte, que já não é o 2,20 ou o 3,20, mas ele já tem também um benefício na sua convenção coletiva, que reduz esse custo da passagem para ele poder ir e vir. E você vê nas manifestações, o trabalhador não enfrenta a polícia com bomba, com rojão. O trabalhador, muito pelo contrário, sempre apanhou da polícia. Agora não, você vê que os estudantes, que eu vi ali que são estudantes, não cumprem acordo, não quer vir para a mesa de negociação e quer fazer essas manifestações que, no meu entendimento, é política. Olha, vamos tocar em uma ferida aqui, hein? Movimento sindical não é governo. E o Altamiro foi muito feliz em dizer, o movimento sindical apoia candidaturas comprometidas com o trabalhador, mas não significa que vai ser cúmplice durante todo aquele mandato. Sabe fazer as críticas, sabe apontar uma agenda aonde está inserido o trabalhador, mas às vezes sofre um pouquinho quando vê
que aquele governo que ele depositou esperanças não está muito bem afinado com a pauta dos trabalhadores. Onde ele disse também, o movimento sindical tem que fazer reivindicação, tem que fazer pressão, independentemente se ele apoiou aquele prefeito ou não. Se ele apoiou aquele prefeito é porque naquele momento ele entendeu que o melhor nome seria aquele. Agora, a partir do momento em que aquele governante não cumpre com aquilo que foi compromissado, não está cumprindo uma agenda que ampare todos os trabalhadores como um todo, o movimento sindical tem que reivindicar, ir para a porta da prefeitura, bater firme, chutar o pau da barraca, como ele disse. Não é porque eu apoiei X governo, é que eu tenho que me submeter completamente aos erros dele. Não, eu sou do movimento sindical, não sou governo. Então, ele falou muito claro, e eu entendi, e essa também é a minha defesa, que o movimento sindical tem que reivindicar sempre, pressionar sempre, independentemente se elegeu aquele prefeito que porventura ele apoiou. Se não completa ou se não está fazendo aquilo que o movimento sindical necessita para amparar os trabalhadores, a função do movimento sindical é ir para a porta da prefeitura, é ir para a porta do palácio, é ir para a porta da presidência da República, aonde for. Nós não somos o governo. Até porque, conhecendo a força do movimento sindical que elegeu aquele que, segundo dados, é apontado como o melhor presidente da história. Esse movimento acabou sendo muito interessante para pessoas que durante a campanha procuram e oferecem, não, estou pactuando com o trabalhador, vou fazer pelo trabalhador, vou implementar as políticas que vocês esperam. O movimento sindical é muito disputado nas eleições. Depois de eleito, aí começa a rotina, começa aquela de, não, agora eu tenho que cuidar de outras pautas, mas aguarda aí que eu vou com vocês. Só que o trabalhador, o movimento, o sindicalista também sabe reivindicar, sabe lutar e sabe fazer barulho. Vamos trazer para mim a fala. Nós apoiamos em Ribeirão Preto a candidatura da prefeita Darcy Vera. E que isso, ela fez uma série de compromissos com agenda completa para os trabalhadores. E que, inclusive, a proposta era a criação da Secretaria Municipal do Trabalho, de Emprego, Trabalho e Renda. Não estamos conseguindo tocar essa agenda. Agora, de eleita, não estamos sendo felizes no tocante a dar sequência, ou pelo menos dar a fala desta secretaria. O que eu entendo é que, no futuro muito próximo, o movimento sindical vai ter que se organizar, o movimento sindical vai ter que ir até a prefeitura, até a Câmara Municipal, e o movimento sindical vai ter que pôr isso na rua. Porque na campanha foi dito, pode filmar, pode gravar, não vai esperar a minha posse, eu vou começar com coordenadorias, e depois essas coordenadorias transformam-se em secretaria. E até agora nada. Então, vem bem essa fala aí. Até porque tem que ficar claro quem é contra a Secretaria do Trabalho e Emprego em Ribeirão Preto. Nós tivemos a oportunidade, vamos passar no próximo programa, de conversar com o secretário de Guariba. A querida, porém pequena Guariba, tem Secretaria do Trabalho e Emprego. Várias cidades têm, Ribeirão ainda não tem, e esse mistério está pairando. Quem é contra? O que está emperrando? Por que não nasce? E aí o Altamiro disse muito bem, o movimento sindical precisa se mobilizar mais. Mas vamos trazer agora uma informação importante chegando do Sindicato do Comércio. O Sindicato dos Empregados do Comércio de Ribeirão Preto e região tem um trabalho muito bonito. Tem a sua academia, tem a sua estrutura, o seu clube, tem uma sede no centro da cidade que presta vários serviços para o trabalhador, desde a defesa sindical ao trabalho jurídico, dentista, farmácia, mas tem também uma escola de formação. E é justamente isso que a Malu Pacobello foi entrevistar e foi apresentar para você a escola de formação do CAP, do Sindicato dos Comerciários. André, estamos aqui no Centro de Aprendizagem Profissional Escola CAP, que é mais um benefício que o Sim Comerciários oferece à categoria. Vamos conversar com a professora Érica, do curso técnico em administração. Érica, qual a importância de se fazer o curso?
Um aluno que procura o curso técnico em administração, ele está procurando uma inserção no mercado de trabalho. Então, o grande diferencial nosso aqui no CAP, além, é claro, dele ser reconhecido pelo MEC, ele proporciona o que ao aluno? Ele proporciona não só as aulas teóricas, mas também um ensino prático, ou seja, o aluno pode participar de aulas de laboratório, o que faz com que ele saia um pouco mais preparado e com garantias de sucesso no mercado de trabalho. E as oportunidades para quem faz o curso de administração? As oportunidades são muito grandes, porque a área da administração proporciona ao aluno a possibilidade de trabalhar na área financeira, recursos humanos, na área de produção, na área de marketing, ou seja, todas essas disciplinas são ministradas aqui pelos professores que são altamente qualificados. Além dos cursos técnicos, a Escola CAP oferece também cursos livres. Estamos aqui com a professora Cristiane, que vai falar um pouco mais a respeito. Olá, os cursos livres oferecidos pelo CAP são cursos rápidos, práticos e direto no que a pessoa procura, no que o aluno está procurando, de uma forma que ele não encontra, às vezes, em outros lugares. Como, por exemplo, o curso de departamento pessoal ou de RH. São cursos que focam exatamente para quem quer trabalhar na área, com duração aproximada de 3 meses, 2 vezes por semana. Então, é uma oportunidade para que a pessoa possa, de repente, recuperar aí um tempo que ficou sem estudar, profissionalizar em uma área específica, né, e sem ter que vir todos os dias na aula para quem, de repente, não tem essa disponibilidade. E foca com um aprendizado rápido e prático. A Aline, que é aluna do curso técnico em contabilidade, vai nos contar por que procurou o curso. Procurei o curso pelas vários campos de atuações que pode ter, como técnico em contabilidade. Podemos trabalhar em empresas, não só nas contabilidades, mas como analista contábil, como consultoria também. E o diferencial da Escola CAP? O diferencial é que a Escola CAP é aprovada pelo MEC, né? E a gente tem o exame de suficiência, o CRC, que a gente é preparado para fazer essa prova e para atuar no campo de contabilidade. Obrigada, Aline. Boa sorte no mercado de trabalho. Eu vou conversar com o professor de contabilidade, que também trabalha na área, o Percival. Percival, qual a área de atuação do contabilista? A área de atuação do contabilista ela é bem ampla, dentro do mercado atualizado. Isto é, ele está apto para poder trabalhar no departamento pessoal, para também gerar a parte dos recursos humanos. Ele está apto para poder trabalhar na área fiscal a título de tributos. Ele está apto para poder trabalhar no financeiro, onde ele formalizar fluxo e reflexo do fluxo. E na parte contábil propriamente dita, que seria a parte da apuração e demonstrações, que é voltada à parte da controladoria. E a Escola CAP prepara o aluno para todas essas áreas? Sim, de fato, a escola, além de ter uma estrutura adequada para poder atender o mercado, ela dá capacitação para o profissional, ele orienta e informa todo o seu trabalho, ele dá uma prática de atualização do mercado, inclusive registrada pelo MEC, informando a capacidade do CRC, e prepara também para a prova de avaliação do CRC. Obrigada, professor. Malu Pacobello para o Fórum do Trabalhador. Parabéns, Malu, parabéns a Regina, o Oscar, todo o pessoal dos Sim Comerciários. Clodoaldo, é importante o movimento sindical investindo na formação e ampliando a formação. É o Sindicato dos Empregados do Comércio, mas oferecendo um leque de opções para que o trabalhador possa aperfeiçoar os seus talentos. Exato. O sindicato, na verdade, ele tem que abranger um todo. Ele tem que ser reivindicatório, ele tem que ser de protesto e também preocupar com a formação dos seus representados. Então, o sindicato está de parabéns, o Sindicato Comerciário está de parabéns, eles têm uma estrutura muito grande, e que pode promover esses cursos de especializações, é a função do sindicato.
o movimento sindical tem que realmente reivindicar para amanhã nós termos a nossa faculdade, a nossa universidade. Tem aí o pré-sal que nós precisamos discutir, qual é a fatia real que vai ficar para a sociedade brasileira, aonde essa fatia do pré-sal vai ser aplicada, vai ser investida. A presidente Dilma disse que vai ser total para a educação, mas o movimento sindical precisa estar atento, né, André? Porque você sabe como é que é. Aplica-se alguma coisa na intenção da saúde, quando se vê, não foi nenhum real para a saúde. Aqui no Brasil nós temos muito disso, né? Destina-se um valor que todo mundo admira, que foi para a área da educação, na verdade não chegou ainda na educação, destina um valor alto para a segurança pública. Hoje a gente vai nas delegacias, não tem sequer um computador. Quer dizer, então o movimento sindical tem que realmente ficar atento aí nessa fatia do pré-sal, para a gente realmente cobrar essa transformação para a educação, né, dos nossos trabalhadores. E quando nós falamos de educação, a educação lá da infância, da pré-escola, até os níveis seguintes, para que o cidadão tenha a oportunidade de, inclusive, optar pela melhor carreira que ele quer seguir. Porque a gente observa também que nos últimos anos, nesse país, o investimento na escola era só para formar mão de obra, para melhorar os indicadores, para apresentar para o FMI. Acredito que nós estamos superando essa fase, né? Estamos no início, mas eu acho que todo movimento, toda conquista tem um início. Acho que é muito importante esse início. Nós temos aí hoje as classes inferiores, vamos dizer assim, estão conseguindo chegar nas faculdades e universidades através de muitos projetos, né? É um início muito importante e não sou eu que falo, o mundo inteiro fala a base de uma sociedade, a base de uma nação é a educação. Então, não há como contestar isso, né? Então, mas tem melhorado, estamos avançando. Hoje temos cotas, que muita gente questiona por que das cotas, e que eu não posso falar aqui também porque é muito demorado esse assunto. Mas, enfim, a cota tem que existir, e eu já fiz a minha formação e minha análise disso, eu acho que tem que existir. E beneficiar filhos de trabalhadores, pessoal das periferias, a vir para as faculdades, para as universidades. Estamos conseguindo. Estamos começando, é um começo e vamos chegar lá. O Fórum do Trabalhador recebeu esta semana a visita do deputado federal, delegado Protógenes Queiroz, que veio abordar o combate ao crack. Ele que é o presidente da Frente Nacional de Combate ao Crack. Vamos seguir. E o Fórum do Trabalhador está recebendo o deputado federal Protógenes Queiroz, que tem um trabalho muito importante no Congresso Federal, principalmente no combate ao uso do crack. Deputado, é uma satisfação recebê-lo no Fórum do Trabalhador. O crack reconhecidamente tem os seus malefícios, mas também na vida do trabalhador e na cadeia produtiva. Qual a importância dessa frente parlamentar comandada pelo senhor? André, esse trabalho é uma preocupação de nós, parlamentares, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e hoje eu represento 513 deputados e 81 senadores no combate ao crack. É uma frente do Congresso Nacional de Combate ao Crack. O Congresso, em toda a sua história, nunca teve uma frente tão participativa, tão atuante como estamos tendo agora. E justamente por conta do consumo do crack, que é um flagelo social, uma droga contemporânea do mundo contemporâneo e que tem assustado a toda a sociedade, ao povo brasileiro e principalmente às autoridades e às instituições da nossa República. Por quê, André? Porque o crack mata. Essa é a primeira premissa, né? E além de matar, o crack é como, eu já ouvi falar, né, como se fosse o primeiro beijo. Né? Você, ao experimentar o crack, você jamais vai se tornar liberto, né, dessa droga maldita. Então, aquela iniciação, aquela experimentação que tinha no passado, há cerca de não muito tempo, né, de 20, 30 anos atrás, com a maconha, né, com o cloridrato de cocaína, que era coisa rara do passado, hoje esse primeiro experimento com drogas ilícitas André, tem sido com o crack. E o que tem atormentado a vida de famílias inteiras que têm seus filhos estragados por esse flagelo social nas escolas, principalmente no interior do estado de São Paulo, que São Paulo é o maior consumidor do Brasil de crack. Esse é um ponto. O Brasil é o maior consumidor de crack do mundo.
né? E nós chegamos, principalmente no interior do estado de São Paulo, em cidades do interior do estado de São Paulo, a ter esse flagelo social constatado. Aqui, por exemplo, na nossa região de Ribeirão Preto, do Noroeste Paulista, basicamente esse crack tem chegado aos lavradores, aos cortadores de cana, aos pecuaristas, ao homem do campo, aquele homem simples, honesto, né, que produz o alimento para o nosso país, ou que trabalha numa escala até produtiva, industrial, no negócio suco-alcooleiro, como é o caso aqui de Ribeirão Preto, está sendo tragado pelo crack. Até, vereador André, nas festas de peões, né, em festas que são reconhecidamente no nosso interior de São Paulo, muito importantes, né, que são as festas de rodeio, nós temos tido notícia, e isso é preocupante e alarmante, que os próprios cavaleiros, né, os próprios montadores que praticam seu esporte em cima de cavalos, ou de boi, ou de touro, né, tem experimentado o crack e não tem se libertado. Então isso é muito preocupante, principalmente quando o consumo do crack atingiu a classe trabalhadora. Congresso Federal mobilizado e o movimento sindical também vai unir forças com vocês para que juntos enfrentemos esse grande flagelo da nossa sociedade. Eu gostaria que Vossa Excelência fizesse uma conclamação à população de Ribeirão em geral e ao movimento sindical em específico para que se unam no combate ao crack. Vereador André, o senhor que tem todo um histórico de luta dentro do movimento sindical, dentro do povo aqui da cidade de Ribeirão Preto, eu me sinto honrado de tê-lo como meu aliado, de tê-lo como aliado do Congresso Nacional de Combate ao Crack, nessa luta que não é uma luta nossa, não é uma luta do Estado brasileiro, é uma luta principalmente dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos estudantes, das crianças, dos pais e famílias que estão sendo tragados por esse mal maior, e conto com a participação, só com a participação da sociedade é que nós vamos nos permitir a combater o crack num nível de responsabilidade social que venha a eliminar essas crianças, esses adolescentes, e a tirar esses trabalhadores ou trabalhadoras que porventura tenham sido tragados por esse flagelo social, a permiti-los uma reinserção, uma reinclusão social de uma forma digna, de uma forma saudável, e principalmente o desafio do Estado brasileiro é que não deixem morrer as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos trabalhadores ou as nossas trabalhadoras e até mesmo os nossos idosos. É o Fórum do Trabalhador se unindo ao Congresso no combate ao crack. Essa luta é nossa, essa luta é sua, chefe de família, você mãe, você religioso, enfim, toda a sociedade, e a preocupação do deputado. Algumas atividades profissionais, cortador de cana, o coletor de lixo, utilizava para poder trabalhar naquela atividade, tomava uma pinguinha, ingeria álcool. E hoje estão sendo empurrados para o crack. Profissionais liberais, tem gente que faz cirurgia sobre o uso de droga. Infelizmente, o crack traz consequências sérias também no mundo do trabalho. Traz. Nós tivemos o ano retrasado, André, e o ano passado, principalmente nas lavouras de cana, os trabalhadores eram obrigados a cortar uma quantidade excessiva de cana, até sobrenatural. E para que ele conseguisse se destacar, para garantir o emprego do ano seguinte, porque ele veio do Nordeste, ele teria que cortar uma certa quantidade de cana estrondosa. O que é que eles fizeram? Começaram a buscar, então, o crack. Por quê? Como ele tinha esse trabalho muito forçado, ele tinha um problema de cãibra, ele tinha problema diversos, que ele não conseguia cumprir aquela meta. Era uma meta absurda. Então, ele buscou no crack uma forma de conseguir cumprir aquela meta de corte de cana, para ser considerado pelas usinas um ótimo trabalhador, para garantir o emprego do ano seguinte. Realmente aconteceu isso. Tivemos diversos problemas, né, nos canaviais, com trabalhadores usando isso, inclusive foi matérias de muitas reportagens,
e de muito empenho das autoridades, de muitos sindicatos que combateram, né? E reduziu isso, conseguiu aí reduzir um pouco nesse sentido. Mas, de fato, trabalhadores que têm carga horária excessiva, trabalhador que tem uma pressão muito grande em cima daquela produção, daquela atividade que ele faz, ele busca, de fato, algum outro recurso que hoje, infelizmente, é o crack. O Fórum do Trabalhador participa dessa campanha e tenho certeza que todas as entidades sindicais, nos seus boletins, nos seus meios de comunicação, também vão se unir a nós no combate ao crack. Vamos chamar agora o nosso programa de rádio, o Show do Trabalhador, e na sequência, mais uma dica do NAPO sobre segurança no trabalho. A partir de agora, pela Rádio 79, programa Show do Trabalhador, Agenda Cultural, Boletim do Trabalhador, Resgate Musical, canções que marcaram a época. Entrevista. Porque talvez nem todo mundo conheça, nós temos assim um tripé, né? O sindicato, ele cuida da cidade, né, dos trabalhadores da cidade. No caso da federação, ela cuida dos trabalhadores do estado. A luta começou por volta de 96. Dicas de saúde, minuto de inclusão, saúde do trabalhador, esportes. Programa Show do Trabalhador. Show do Trabalhador, você é nosso convidado todo sábado das 8 às 9. Você que está acompanhando pela internet, você também pode ouvir o Show do Trabalhador pela internet, www.radio79.com.br. Ficamos devendo o Napo, o nosso personagem da Medicina e Segurança do Trabalho. Se estiver no ponto, já vamos soltar agora. Essa é a dica para o empresário que quer muito lucro, não cuida do seu trabalhador, olha o que acontece no final. Mas nós vivemos a semana da Feira Nacional do Livro em Ribeirão Preto e eu conversei com Eliana Palocci, que é da comissão organizadora, falando sobre a importância da feira para a movimentação econômica e para a geração de emprego e renda em Ribeirão Preto. O Fórum do Trabalhador acompanhando a Feira do Livro, esse grande evento que além da movimentação cultural, além da divulgação da cidade no Brasil e no mundo, tem também aspectos econômicos muito importantes e também de geração de renda. Eliana, muita gente trabalhando e muitos recursos movimentados na cidade. Sem dúvida nenhuma, né? A feira, ela trabalha com um recurso de 3.400.000, além de todo o dinheiro que entra via cartão livre, que as crianças compram, são 1.800.000 em cartão livre, e esse dinheiro está gerando na cidade. Nós temos também a região que, ao vir visitar a feira, consome nas lanchonetes do centro, participa do comércio do centro. Nós vimos ontem, nós tínhamos mais de 20 cidades visitando a feira e as pessoas saíam com sacolas de compra daqui de Ribeirão Preto. E temos o trabalhador, aquele trabalhador que quase que invisível, montou os nossos estandes, aqueles que trabalharam na iluminação, aqueles que trabalharam em toda a infraestrutura, para que nós pudéssemos usufruir desse espetáculo tão bonito que é a Feira do Livro. E conversando com esses trabalhadores, eles também se sentem orgulhosos de colaborar, de participar e de fazer a grandeza da 13ª Feira Internacional do Livro.
Olha, eu me recordo de um texto muito bonito, um texto filosófico, que perguntava assim, quem eram aquelas pessoas que construíram as pirâmides? Quem eram aqueles trabalhadores que construíram o Coliseu em Roma? E antecedendo a feira, nós fomos ao Parque Maurílio Biagi e havia uma série de trabalhadores sobre as escadas. E eu disse para eles, o que vocês estão fazendo? Eles disseram assim, a Feira do Livro, senhora. E foi muito bonito, porque eles estavam em cima, montando os tetos, né, dos estandes, mas eles disseram, nós estamos fazendo a Feira do Livro, e era isso que eles estavam fazendo. Aos trabalhadores que colaboraram com a feira, aqueles que estão em casa assistindo, nesse que é o mês de aniversário da cidade, que mensagem você deixa? Olha, eu deixo primeiro uma mensagem que, mais do que uma mensagem, é um desejo de que esse trabalhador sinta a importância que ele tem. Nós só vamos ser uma nação, só vamos ser um país e só vamos construir a nossa dignidade se nós valorizarmos os nossos trabalhadores. Porque são só os trabalhadores capazes de construir a nação que nós tanto desejamos. Então, para você, trabalhador, que nesse momento está conosco, um abraço de toda a equipe da Fundação Feira do Livro. E circulando pela Feira do Livro, o povo quis deixar uma mensagem de parabéns a Ribeirão. Vamos lá. Ribeirão Preto, nos seus 157 anos, nesse mês lindíssimo, com uma série de atividades, principalmente com a Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto, onde você encontra uma série de atividades artísticas, onde você pode conviver com a única ferramenta que vai poder mudar esse país, as duas, cultura e educação, o livro, não é? Então, parabéns Ribeirão Preto, que se destaca no cenário nacional, tanto nas questões econômicas, mas principalmente nas questões culturais, não é? Então, um mês lindo, de muita felicidade, parabéns mais uma vez, Ribeirão Preto. Sou Orlando Fazolino, nascido e criado em Ribeirão Preto, tenho 85 anos, eu vi Ribeirão Preto muito pequeno, e hoje eu sinto muito orgulho da minha cidade. Cidade limpa. Então desejo para todo o povo de Ribeirão Preto uma grande felicidade. Parabéns, Ribeirão! Sou a Sargento Renata. Parabéns, Ribeirão, pelos 157 anos. Parabéns, Ribeirão Preto, pelos seus 157 anos. Parabéns, Ribeirão! Sou Maldonado, bombeiro civil. Parabéns, Ribeirão, pelos seus 157 anos. Ribeirão Preto, aqui nasci, aqui cresci, aqui me encontrei, aqui me aconcheguei e aqui fiquei. Parabéns, Ribeirão Preto, pelos seus 157 anos. Parabéns, Ribeirão Preto. O meu amor por Ribeirão se estende a toda a sua população. Ao povo Ribeirão Preto, vocês fazem dessa cidade um sucesso. Nesses 157 anos de Ribeirão Preto, nós desejamos um feliz aniversário para a cidade e todos os habitantes daqui. Parabéns, Ribeirão Preto, pelos seus 157 anos, eu amo essa cidade. Parabéns, Ribeirão Preto, pelos seus 157 anos. Parabéns, Ribeirão Preto, para você e para mim. Eu e você faz aniversário junto. Beijo. Queria parabenizar Ribeirão Preto, aos trabalhadores de Ribeirão Preto que há 157 anos estão fazendo a cidade acontecer. Parabéns, Ribeirão! Esta foi a homenagem do povo. E agora a homenagem da produção do Fórum do Trabalhador para a nossa querida Ribeirão. Sim, a minha terra é um coração, aberto ao sol pelas enxadas e pavimentada pela esperança, de homens e mulheres valorosos, do sangue do negro que tingiu seu solo de vermelho, da contribuição de europeus, asiáticos e outros brasileiros. História, exemplo, amor e fé, capital da cana, da cultura e do café.
Do chopp conhecido no exterior, no futebol é a terra do doutor. Repleta de mestres e estudantes, modelo de ciência e tecnologia bandeirantes, da indústria incipiente, da prestação de serviços vigorosa, do invejável comércio e talentos que escrevem em verso e prosa. Morada do idoso que recorda, do casal que namora, da criança que sonha, do jovem que sorri. Terra onde muitos nasceram, outros escolheram e muitos hão de vir, para fincar raízes e aqui viver e repousar seus corpos quando enfim morrer. Terra da boa música e da solidariedade, capital do interior, invejável cidade. Aqui aprendi desde menino que ser grande é seu destino, e isso orgulha toda a tua gente. Ribeirão acolhedora e cheia de contradições, do conjunto popular e do condomínio, de muitas favelas e de várias mansões. Se o trabalho é um dos seus maiores valores, e se em ti, amada terra, temos tudo, é porque trabalhadoras e trabalhadores, desde cedo, dão muito duro. E num esforço que só o Ribeirão Pretano é capaz, diariamente ainda procuram dar-te muito mais. Parabéns, Ribeirão Preto, pelos seus 157 anos. Homenagem do Movimento Sindical de Ribeirão Preto e do programa Fórum do Trabalhador. Clodoaldo, um minuto só parece muito pouco para falar da maravilha que é viver nessa cidade. Isso. Não quero dizer, André, que não sou nascido em Ribeirão Preto, mas quando optei por Ribeirão Preto, fui acolhido de braços abertos. Hoje toda a sociedade de Ribeirão Preto me prestigia e eu fico muito feliz e contente. Eu tenho que dizer, feliz aniversário Ribeirão Preto. E o Fórum do Trabalhador, que foi feito para você, para sua família, foi feito para essa cidade. Eu quero, nesse momento, agradecer a toda a equipe que trabalha conosco, ao pessoal das câmaras, da retaguarda, a quem editou os vídeos, a quem faz tudo, porque juntos, todos nós, trabalhadoras e trabalhadores, fazemos a grandeza de Ribeirão. Ribeirão Preto tem uma vocação, ela nasceu para ser grande, mas só é grande, só vai continuar sendo grande, importante, referência, porque tem um povo trabalhador. Trabalhador em todos os sentidos, e porque também tem um movimento sindical forte que vai fazer de tudo para continuar sendo a nossa querida e amada grande cidade. Parabéns, Ribeirão Preto. Muito obrigado, Clodoaldo. Eu que agradeço, André, por mais essa oportunidade e fico bastante feliz em estar participando do aniversário de Ribeirão Preto. Nos encontramos no sábado na reprise a partir das 13h30. Um grande abraço.